E agora, uma estrela no ar. Boa noite, estamos aqui nessa segunda-feira, 14 de julho, para mais um Linha de Frente, que é o nosso podcast. Que agradecer as pessoas que estão compartilhando, que estão assistindo durante toda a semana os cortes também. Dizer que eu não faço comentários, às vezes, das pessoas que interagem comigo durante o podcast, porque às vezes não dá tempo, é muita gente, e nós estamos, às vezes, num raciocínio, então eu, às vezes, preciso parar para ler os comentários. Mas, de qualquer maneira, os senhores são muito bem-vindos e muito importantes. Neste dia 14 de julho, comemoramos às 19 horas, na Catedral de São Sebastião de Leopoldina, os 10 anos de episcopado de Sua Excelência Reverendíssima, o Bispo Dom Edson José Oriolo dos Santos, Bispo diocesano de Leopoldina, portanto, Bispo de Além Paraíba, escritor, pensador, conferencista, pregador e, sobretudo, um grande administrador pastoral, e seu ministério episcopal também um exemplo de dignidade, de caráter, de acolhimento e de paternidade. Dom Edson, quando veio para a Diocese de Leopoldina, reinava, me desculpe a franqueza, mas o obscurantismo, e ele trouxe luz ao que era cinza. Isso é um dom que nem todas as pessoas têm. Às vezes as pessoas têm o dom para o acinzentado, outros têm o dom para o radiante, né? As radiantes coisas de Deus. Parabéns, Dom Edson, e muitas felicidades para o senhor. E também comemoramos no último sábado 80 anos de idade da minha querida professora, madrinha, Cecília Emília Galhardo Montesano, Dona Cecília, que recebeu alguns amigos mais próximos e seus familiares para comemorar esta data. Dona Cecília, na minha vida, é a grande figura, a mais estimada figura que eu me lembro do período de ginásio e do período de colégio Além Paraíba. Foi, para mim, a mais importante professora, a mais competente professora de língua portuguesa, que me ensinou as boas coisas que eu aprendi e que tinha uma grandiosa virtude. Nós estamos falando isso de 1978. Tratar os diferentes com igualdade. Não permitir que os diferentes fossem humilhados, tratados, alvo de chacota. Eu era um diferente, então eu sei bem do que estou falando. Dona Cecília, muitos anos de vida, muitas felicidades, e o meu amor continua o mesmo, desde que aquela criança, em 1978, entrou no Colégio Além Paraíba e a viu pela primeira vez, né? Recebemos hoje aqui duas figuras queridíssimas no nosso meio. Ex-vereador, também ex-assessor parlamentar, uma figura com a qual eu convivi na Câmara Municipal no meu último mandato de vereador, né? Nós saímos em 2016, né? Que é o ex-vereador Betão, que foi também o vice-presidente daquela casa legislativa, e pai do Cleiton, que é uma pessoa que eu quero muito bem, da Roberta, esposa da dona Dinda. Bons tempos. Betão, prazer em recebê-lo aqui. Você sempre com as suas opiniões muito sinceras e muito francas. Prazer muito grande. Boa noite. Boa noite, Dauro. Boa noite, Maria Rita.
É um prazer muito grande estar aqui no estúdio, no Nível 3, né? E o nosso operador ali também, o Nicolas. Nicolas, gente boa, atendeu a gente com aquele sorriso bacana. Bonito igual a mãe dele, a Michele. Estamos aí, né? E boa noite a todos aí que estão acompanhando esse podcast aí, né? Muito obrigado. Maria Rita, cantora, foi presidente do Planeta 2, ativista cultural, foi assessora parlamentar, lidou com o movimento negro, foi líder sindical no Sincermap, nos gloriosos tempos do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Além Paraíba, que agora também só falta marcar a missa de 7º dia, porque morto já está. Figura queridíssima na política, foi assessora parlamentar do ex-vereador Tuquinha, foi da contabilidade da prefeitura, funcionária pública de carreira. Querida amiga, boa noite. Boa noite, Dauro. Boa noite, Nicolas, meu amigo Betão, e a todos os ouvintes também. É sempre uma grande satisfação, Dauro, estar ladeando você em qualquer situação. Eu sempre digo isso, que eu nunca tive problemas algum com você. Não, sempre somos amigos, né? E eu sinto até muita falta de vez em quando, você passar lá perto da minha casa e gritar e falar, vamos dar uma volta, apenas uma volta. A gente dá uma volta, bate um papo. As crianças eram pequenas. É verdade, eu acompanhei sua luta. Isso. E essa amizade sua é uma amizade que eu vejo sincera para comigo. E todas as pessoas que têm amizade sincera comigo podem ter certeza. Eu as defendo aonde eu for, de qualquer forma. Muito bem, vamos começar? Tá marcando aí, né, meu caro Nicolas? Que para todos é Nicolas, para mim é Raposão. Porque o Caio me abandonou realmente, me deixou o Raposão aqui. Aí agora só quer saber de cuidar de assessorar o Oberdan. Entendeu? Tem gente que gosta do olho, tem gente que gosta da remela, né? Alguém que pode fazer. Brincadeira, Caio. Abraço para o Oberdan também, vereador da Câmara Municipal aqui de Além Paraíba, para o Caio também. Bom, o prefeito Paulo Henrique Marinho Goldstein mandou para a Câmara Municipal o projeto de lei do piso da educação, mas ainda não mandou o projeto de lei do plano de cargos e salário. Claro que a gente sabe que o plano de cargos e salário é algo que ensejará muitos gastos. Um abraço para meu amigo Oswaldo André, aparecendo aqui para nos visitar. Claro que a gente sabe que o plano de cargos e salários ensejará muitos gastos para qualquer prefeito. O próprio prefeito Miguelzinho chegou a mandar o projeto de lei para a Câmara no final do mandato dele. O projeto acabou não indo adiante, foi arquivado, e o doutor Paulo assumiu em janeiro e agora mandou o piso do magistério, mas ainda não mandou o plano de cargos e salários. O que é o plano de cargos e salários? O plano de cargos e salários é uma lei que vai escalonando as promoções dos servidores públicos na medida em que eles tenham merecimento, a meritocracia, que eles tenham o passar do tempo. Vai havendo as classificações, eles vão subindo de nível, até que chegue ao nível máximo da carreira de servidor público municipal. A Câmara já tem o plano de cargos e salários, que foi colocado em prática na última gestão pelos últimos vereadores. O presidente Matheus apresentou, o então presidente Matheus apresentou, os vereadores da época aprovaram, e o plano de cargo dos servidores da Câmara já está em vigor. A Câmara também, os servidores sempre ganharam mais que os servidores da Prefeitura. O salário sempre foi melhor. Mas aí se diz a mesma função, o mesmo salário. Mas o que acontece? A Câmara, por ter menos servidores, os presidentes que por lá passaram e as mesas diretoras que por lá passaram, a cada ano davam pelo menos a recomposição da inflação. E tivemos prefeitos que não puderam, às vezes, dar essa recomposição nos 4 anos. Deu no primeiro e no último, deu no segundo e no terceiro, mas não deu 3 vezes, mas não deu o mandato todo anualmente. Então, com isso, foi havendo essa defasagem. Então, hoje, os salários da Câmara são bons salários para servidores públicos de Além Paraíba. Temos bons salários na Câmara Municipal. Alguns são merecedores, e assim como vereadores também. Alguns são merecedores do salário que recebe, outros são um prejuízo para o município. Há servidores que merecem o salário que recebe,
Outros servidores dão prejuízo ao município, mas faz parte do jogo. Maria Rita, eu começo com você. O doutor Paulo tem ainda 3 anos e meio pela frente de mandato. Você acredita numa possibilidade do envio do plano de cargos e salários por esse governo? Acredito sim, por quê? Porque, Dauro, se ele não tivesse enviado agora com essa primeira intenção, eu acho que a primeira intenção sempre é a que fica. Sim. Poderia ter deixado arquivado? Não vou mexer com isso. Já que está mexendo com isso, desarquivou ou novamente, né, colocou... É o piso da educação agora. Isso, né? da educação. Eu acredito que sim, porque, na verdade, o que se espera, né, desse novo mandato, não somente eu, mas como todos nós esperamos, é que seja feita a justiça, que seja reorganizado tudo aquilo que estava, de repente, não muito organizado, digamos assim, Entendo. ou que não tinha sido feito. Então, eu acredito que a expectativa de toda a população, inclusive dos servidores públicos, é que isso aconteça. E, novamente, eu te falo, ninguém jamais iria puxar, né? Algo dessa natureza salarial se não tivesse intenção de Se não prosseguir. tivesse intenções, porque senão seria, conforme sempre falam, aí, um tiro no pé. Puxar e depois nadar. Atender só uma categoria e não atender a outra. Você entendeu? Eu acredito que sim, tenho esperança que sim, até porque também sou servidora aposentada e atinge a nós também, porque, conforme você disse, não é somente uma questão de nível, letras, não, é também a questão do reajuste justo, né, da defasagem que nós tivemos durante esses anos todos aí. Eu, por exemplo, só para os ouvintes terem noção, eu entrei na prefeitura, quando eu fiz concurso em 1994, eu ganhava 5 salários mínimos. Seu salário equivalia a 5 salários mínimos na época. Sim, porque eu fiz o concurso para técnico em contabilidade. E o salário de técnico em contabilidade era muito bom, 5 salários. Hoje, eu não recebo 2. A defasagem vai... Eu não recebo 2 salários hoje. O salário hoje de aposentado meu é R$ 2.700 e poucos reais. Quer dizer, o salário mínimo é 1.518. Quer dizer, eu não chego a R$ 3.000 na prefeitura de aposentada há mais de 30 anos. Então, quer dizer, se houver esse plano, se for colocado em prática de verdade e fazer esse reajuste conforme mandará a lei, eu também serei beneficiada através do reajuste, não de promoções de letras. Você está aposentado. Eu estou aposentado. Mas eu acredito que quem vai lá e pega e toma para si, ainda mais com a forma que as pessoas têm, a visão que as pessoas têm da equipe do doutor Paulo e do doutor Paulo também, de que vai fazer, né, não digo promessas de campanha política, mas acreditar, ter esperança de que algo nesse sentido vai acontecer. Foi arquivado, mas ele vai novamente, e acredito também que ele tenha falado isso, que eu não me lembro, de que iria, esse ano agora, ou dentro do mandato dele, tomar a posição de tocar em frente, que é um desejo de há muito tempo, não só dos servidores públicos, mas também da população toda, porque, na verdade, a maioria dos servidores públicos tem famílias, e essas famílias, o emprego da prefeitura, quantos servidores são? Então, as famílias estão na expectativa que melhore o salário do servidor, naturalmente melhora as condições de vida, a qualidade de vida numa família, e isso é uma expectativa não só do servidor, mas como de todos que cercam a esse servidor. Betão, nós vimos, você viu, eu vi, um Cicermap muito atuante, um sindicato muito atuante, sindicato que se preparava, chamava as assembleias para pauta de reivindicações, desde o tempo que era a BESAP, fundada pelo Sérgio Ribeiro, depois os anos de ouro do sindicato com o seu Gabriel Chapeta, Maria Rita, Ana,
Malene, né? Conceição. Conceição, todas essas pessoas, né? Ângela Filgueiras, Sim. tudo isso, né? E a gente está vendo hoje, lamentavelmente, o Cicermap, eu tenho informações de amigos, que caiu muito o número de associados. As salas do Cicermap estão alugadas até para dormitório, de pessoas que estão trabalhando em obras aqui em Além Paraíba. A presidência do sindicato parece que não tem mais condição de liderar. Como é que você está vendo isso, Roberto? Dauro, Chega mais pertinho do eu lembro que quando eu trabalhei na gráfica da Manchete, no Rio de Janeiro, e o ministro do Trabalho era o Almir Pazianotto. Então, na época do gatilho salarial, disparava o gatilho, eu lembro. era obrigado a dar os reajustes. E o sindicato dos gráficos, que era ali na Licínio Cardoso, era muito atuante. Muito forte. Muito forte. Então, ali em Triagem. E teve um dia que a gente vimos lá, o Adolfo Broca era gente muito boa, vinha na máquina lá, apertava a mão da gente, onde eu trabalhava, na rotogravura. Só que teve um tempo que ele falou, em 30 anos de Manchete, que a gente falamos que ia fazer uma greve, e no dia que ia rodar a Fatos e Fotos, e que era da Broca Editores também, e a Manchete do Carnaval, nós falamos, vamos parar no Carnaval. E paramos. E o Almir Pazianotto chegou lá, conversou, trouxeram o Almir Pazianotto de Brasília para conversar com os líderes. E nós falamos que não ia voltar. Tiveram que abrir o cartório lá em Cascadura para fazer o acordo com a gente, pagou a gente. Então, o que eu vejo? Eu vejo hoje, a maioria dos sindicatos, eles são um sindicato assim, muito mais ligado ao executivo do que aos trabalhadores. Porque sindicato forte mesmo, ele briga com o executivo, ele luta pelos trabalhadores. Ele não deixa acontecer essa defasagem que aconteceu do salário dos servidores. Tá? Vai para a porta da prefeitura, entendeu? Eu fui daquele movimento de CUT, CGT, eu participei daqueles movimentos. Então, assim, é luta, é guerra, é briga. Então, tinha que ir para a porta da prefeitura, brigar com o prefeito. No seu tempo de vereador, o sindicato era mais atuante. Era muito mais atuante. Né? Depois, nos tempos para cá, o sindicato ele deu uma amolecida. E o povo sofre. O meu filho está lá, sofre, tem a defasagem salarial dele, e de alguns amigos meus que reclamam comigo. Seu filho concursado, inclusive, da prefeitura. Muito bem. Bom, a obra da Copasa, depois de muita luta, muitas denúncias, inclusive do vereador Betão, do ex-vereador Betão, quando estava na Câmara, parece que vai parar. A empreiteira vai dar abandono de serviço à empreiteira Perfil, porque a Copasa se recusa a pagar os extras, os chamados aditivos. Para que você que nos assiste possa entender, é feita uma licitação, uma obra começa a andar. No decorrer da obra, vamos dar um exemplo aqui. A Copasa tem que cavar na Avenida Marechal Floriano. Imagine que na Avenida Marechal Floriano apareça uma rocha que precise ser explodida. A Copasa, se aquilo não estava na planilha, a empreiteira não vai fazer sem que ninguém pague a ela. É verdade. Tem que aditivar o contrato, e é normal, até 25% da obra, para que a empreiteira possa, então, a construtora possa, então, dar o andamento com as alterações e com os acréscimos que venham a surgir. Bem, a Copasa recusa-se a pagar, a rever o contrato. Segundo eu soube, a empreiteira Perfil segue fazendo a obra depois de mais de uma década em que a Copasa cobrou descaradamente a taxa de esgoto dos além paraibanos sem fazer nada. Depois que a Copasa se defendeu por várias denúncias da justiça do próprio vereador Betão, de outros vereadores depois, de prefeitos, o próprio prefeito Miguel, o atual prefeito Dr. Paulo, quando era vice. E não adiantava porque o rio corre para o mar.
A Copasa é uma empresa do Estado, e, enfim, tem muito bons advogados. A obra começou. Começou mal, causou muitos transtornos para os últimos anos do governo do Miguel e do prefeito Miguel. E depois de um tempo, ela foi, como tudo acontece, ela foi tomando o rumo. Então, ela agora tem feito as coisas melhor, para uma rua, faz naquela rua, fecha direitinho, controla o trânsito. Só que agora que parece que engrenou, a empreiteira Perfil vai parar a obra. Muito bem, parar a obra, beleza, já não é o melhor dos cenários. Só que tem 100 pessoas empregadas e que serão demitidas. Inclusive, no dia que eu toquei esse assunto na rádio, o pai de uma pessoa ligou do aterrado dizendo: vão ser, não, já estão sendo. Meu filho e mais 2 amigos já assinaram a carta de demissão. Eu começo agora com você, Betão, exclusivamente sobre esse tema dessas demissões em Além Paraíba, dessa possibilidade de parar a obra. Os vereadores precisam se pronunciar e ir para a porta da Copasa, não? O que você pensa disso? Ô, Doro, chegou na hora agora de... Eu vejo as reclamações aí, né? Os vereadores convocar lá o pessoal da diretoria da Copasa, né? Nós fizemos na CPI, convocar eles lá, porque eles não... Ó, porque eles têm que ter uma satisfação, mas não é só falar, não, é agir. Além Paraíba, eles fazem o que eles querem. Você vê aí, eu trabalhei no Rio de Janeiro, São Paulo, no Rodanel, Projeto Favela Bairro, governo César Maia. Você vê o seguinte, aqui eles fazem um buraco, uma vala, aí ali deixa um monte de sujeira ali. No Rio de Janeiro, Dal, o fiscal, eu fico pensando o porquê que Além Paraíba não tem um fiscal da prefeitura. O fiscal do contrato é da prefeitura, que não, pode não atuar, mas Pois então, isso que eu fico pensando. Eu, para fazer uma obra, entendeu? Que nem eu fiz lá, ali perto do Morumbi, vários lugares ali em São Paulo ali, você é obrigado a ter você fechar uma vala para ver toda a compactação com o fiscal da prefeitura do lado. Betão, mas e se houver essas demissões? Não, se houver essas demissões aí, tem que ver primeiro outra coisa. Eu não sei se a empresa, eu estou dando uma risada, já aconteceu alguns fatos desses, inclusive um pessoal que eu levei para trabalhar na barragem da Votorantim, Juiz de Fora, Paraibuna Metais, eu avisei a eles, né? Eles saíram de uma empresa, entraram numa outra, e essa outra empresa, ela fechou e tiveram que ir para a justiça. Então, está na hora de ver a situação, entendeu? Trabalhista do pessoal, como é que vai ficar. Se essa obra parar e houver demissões, né? Justo, houver demissões, porque teve uma empresa que eu trabalhei aqui na Light, fazendo a obra da Light, Azevedo Travasso. Várias. Azevedo Travasso, sabe o que eles fizeram? Pegaram todas as nossas carteiras, quase no finalzinho da obra, entendeu? Quando nós chegamos de manhã aqui na Santa Rosa, era aqui em Santa Rosa, aqui, essa empresa, Azevedo Travasso. Eu não sei se era perto da tua casa. Aí chegamos de manhã lá, a empresa já tinha levado tudo. Aí eu já estava na Odebrecht trabalhando, né? E o que aconteceu? A própria Odebrecht, o engenheiro Carlos Zaime, falou: ô Betão, você pega o pessoal, pode alugar um carro, aluguei do Aripião, a Kombi do Aripião, você pode ir no Ministério do Trabalho e Cataguases, que eu pedi para ele, fui lá. Só que a juíza, ela era uma senhora juíza, né? Intimou eles dentro de 48 horas. Primeiro que eles levaram até o nosso documento. Né? Eles tiveram que vir acertar com a gente. Então, eu acho que os vereadores já deviam convocar já esse pessoal. A própria Copasa e talvez a própria Perfil. Porque no caso aí, né? Você sabe que no final aí a Copasa contratou a Perfil. Se a Perfil não pagar, a obrigação é da Copasa. Sim, ela é solidária. Solidária, né? Então, mas mesmo assim, é um transtorno para o pessoal que está. É um grande a falta do emprego, que é algo complicado. Em Paraíba, né? Emprego. Então, está na hora de os vereadores tomar uma posição. Maria Rita, eu falo com muita tranquilidade, porque na ocasião, em 2012, eu fui um dos que votou. Foi 12? Foi 12. Ou foi 11? 2011. Eu fui um dos que votou a favor da obra da Copasa, porque naquele momento nos foi passado que se a cidade não tratasse seu esgoto, deixaríamos de receber
recursos federais. Era a lei que tinha sido prorrogada. Chegou no momento, não prorrogou mais, teve que votar. Mas nenhum de nós que votamos para ela ficar, para a Copasa ficar 12 anos sem fazer a obra. Porque a promessa era o seguinte, votava no ano seguinte, começaria a obra. Na época eu fiz uma emenda, uma parte da rede de esgoto do município que a Copasa comprou, ela deu ao hospital em dinheiro, eu não me lembro se foi R$500 mil, R$1 milhão, eu não me lembro, foi por uma emenda através de mim, e nós votamos o projeto. Bom, passou o tempo, passou o prefeito que estava antes do Miguel, o prefeito Miguel, depois outro mandato do prefeito Miguel, aí a obra começou, agora está no primeiro mandato do doutor Paulo, eu falo primeiro mandato, porque ele tem direito ao segundo, então ele está no primeiro, né? Independente, a gente não sabe o futuro, mas ele tem direito ao segundo mandato. E a obra está aí andando. A minha preocupação é o emprego, porque o emprego é a dignidade das pessoas. A gente tem visto muitas pessoas trabalharem, como via na época de Furnas. Já pensou se parar? Isso me preocupa também, porque eu tenho muitos amigos, sabe, Dal? E principalmente o povo que ficava desempregado aí, procurando, mendigando aqui, ali, né? Um pires na mão, um emprego aqui, outro ali. Um bico, né? Um bico. Muitos, né? Muitos que eu conheço até catavam latinha, tudo. Estou empregado. Graças a Deus. Isso me preocupa muito. Mas como... Pega pesado, né? Pega Porque pesado. É pra cavar buraco. Não é, e não é fácil, por quê? Muita gente, às vezes, eu até falo, muita gente, às vezes, quer um não é um serviço. Quer o emprego. Mas não quer o serviço. Não quer o serviço. E eu falo, o serviço da Copasa é para homem macho mesmo, tá? É para homem macho mesmo pegar até os engenheiros, os... Pessoal que fica no campo, né? Eles estão lá, você vê que eles estão lá trabalhando. Então, será muito triste para nós se ninguém fizer nada, se ninguém, pelo menos na mínima possibilidade, se for mandar embora, que esses trabalhadores tenham os seus direitos garantidos, conforme disse o Betão. Não é recolher a carteira, sumiu, nada disso. É o fundo de garantia, férias, 13º, tudo. É triste ficar desempregado, mas será mais triste ainda, né, se acontecer, que eu acredito que não, né, de repente, os direitos dos funcionários não serem pagos, que isso é o mais importante no momento, que é essa questão. E depois, eu sempre costumo dizer, nós vivemos muito tempo aqui, tempos e tempos sem emprego. Eu costumo sempre dizer uma coisa, nós temos aqui 3 rios perto, lógico que ninguém quer sair de Além Paraíba, 3 rios... Juiz de Fora, razoavelmente. Nós temos muitos funcionários trabalhando no Carmo, a gente vê de manhã o pessoal indo para lá. E eu sou de uma época que meu cunhado, meu irmão, todos trabalhavam assim, a maioria deles trabalhavam em 3 rios. Tinha uns que iam 5 horas da manhã e voltavam. Havia 3 rios naquela época, a Santa Matilde, que era um estaleiro, né? Construção de navios, né? E eles até arrumavam um lugar para ficar durante a semana e vinham embora na sexta-feira à noite. Então, a primeira coisa que acontece de ter que se resolver é a questão do acerto de contas desses funcionários. Parece-me. E depois, com certeza... A empresa está correta nesse ponto. E depois até ter o seguro-desemprego, quem tem o direito e tal. E agora, o melhor é a obra não parar. O melhor é a obra não parar. E nessa questão aí, é a interferência que eu acredito que possa haver do Executivo e do Legislativo também entrar no meio dessa questão e poder ajudar de alguma forma, ver o que está acontecendo para que isso realmente não se concretize. Porque se concretizar, vai ser o quê? Quantos hoje? 100 pessoas, você multiplica isso aí por 3, são 300, né? Entre diretos e indiretos. Que aí você tem... O cara é casado, tem um filho, tem 2 filhos, tem a esposa. E a contar que é importante para o município também ter essa quantidade de funcionários trabalhando, que movimenta, né, o financeiro do município também. É o mercado, é o bar, é a loja, você entendeu? Que mais é isso mesmo, é a farmácia, é o que o ser humano, né,
trabalhador, ele precisa. Supermercado. Comida, roupa nem tanto, né? Que de repente você compra uma roupa que dá para você ir usando, mas é comida, remédio. E isso são 300 pessoas Que estão diretamente envolvidas. E que, naturalmente, essas pessoas vão voltar a começar a pedir por aí. Você entendeu? Procurar um jeito, né? Você me dá um... Pode falar. Eu penso o seguinte, os vereadores, eles têm que também entrar em contato com os deputados, conversar com os deputados. Olha, cada um tem seu deputado, né? Pelo que a gente entende. Alguns têm até mais de um. Se interessar, na verdade, se interessar pela causa, né? Os deputados Se interessar estaduais, pela causa. federais, conversar para ver, porque não pode... Isso aí vai ser Se acontecer, vai ser muito ruim. Vai ser Muito ruim para o pra município. cidade. Muito ruim. Entendeu? Já está difícil o emprego. Acontecendo um negócio desse, já ficou difícil. Então, cabe os vereadores agora também tomar atitude. Os vereadores têm viajado tanto, são tão para estudar, fazer cursos, são tão estudiosos, né? A gente estuda. Tem uns que formam, outros não formam, né? Fica estudando, né? Podiam agora talvez fazer uma viagem a Belo Horizonte, um grande movimento suprapartidário, né? Oposição, situação, juntamente com o doutor Paulo, com todo mundo, e parar lá na Rua Mar de Espanha, falar com a Copaz, 12 anos sem fazer, agora vai parar? Nicolas, vamos ao primeiro. A Lara vai bem? Já vai bem, né? Muito bem, a Lara é a esposa do Nicolas, que já casou. E que ele não é bobo nem nada, né? Mas agora nós vamos ao comercial e voltamos. Os melhores salgadinhos, sucos, cafés e lanches deliciosos você encontra na Bike Coffee, a melhor cafeteria de Além Paraíba. Localizada na Galeria Perácio, a Bike Coffee tem sorvetes deliciosos e um atendimento que fará você se sentir especial. Bike Coffee, nós recomendamos. Açougue Santa Rita, na Avenida José Teixeira Rios, na Cidade Alta. O melhor e mais completo açougue da região. Carnes da melhor procedência, preços excelentes, entrega a domicílio, higiene, além de linguiças, carne seca e outros produtos da casa de sabor inigualável. Valorize o seu paladar. Açougue Santa Rita. Ninguém duvida, ninguém discorda. O melhor pastel de Além Paraíba e região é o Dom Pastel. São mais de 50 recheios, caldo de cana, refrigerante, entrega rápida. O Dom Pastel é uma refeição, saboroso, bem feito e com um sabor que não tem igual, seja na pastelaria ou pelo zap 99122-2119. Dom Pastel é o mais gostoso, sequinho, quentinho e inigualável. Demar, distribuidora de gás, não deixa você na mão. Funcionando 7 dias por semana, com entrega super rápida a domicílio. Fornece gás de procedência, com botijas novas e seguras. O atendimento da Demar faz toda a diferença. Não fique sem gás. Precisou? É só ligar. 3462-5121. Procurando embalagens variadas, artigos para o lar, doces, artigos de mesa, artigos de confeitaria. 100% embalagens no centro da cidade, ao lado do Banco Itaú. São mais de 3.000 itens esperando por você com os melhores preços, atendimento especial e os melhores preços da região. Voltamos! Você está no Linha de Frente, o nosso podcast nessa segunda-feira, 14 de julho de 2025. Festa da cidade começa aí a se aproximar, 14. Então vamos lá, 15 amanhã, terça, 16 quarta, 16 e 7, 23, 23 e 7, 30. Faltam 3 semanas. A partir de quarta-feira, 21 dias. Passa muito depressa. Na semana que vem, já vamos ter o leilão dos espaços, das barracas, uma novidade. Sem dúvida, vai dar certo, vai dar errado, vai ser como o prefeito imaginou querer, que ele como gostaria que fosse. Logo saberemos. Já temos programação divulgada, a bebida tabelada e divulgado também os preços. A programação, a meu sentir, uma programação melhor que do ano passado, mas que também não é mais aquela programação de muitos anos atrás, porque o seu Hélio Fazolato está morto. Então, tem gente que não é insubstituível,
mas que faz muita falta, que é o caso do Hélio Fazolato. Maria Rita, eu quero falar com você sobre justamente a Fexpo. Essas mudanças, você acompanhou a divulgação da programação 2 meses antes, esse leilão, toda essa coisa. Na sua opinião, melhorou, piorou? O que você acha? Lógico que melhorou. Eu acho que tudo que é aquilo que é transparente, que nos avisa antes, que nos informa, né? E nós temos certeza que vai acontecer, não é nada naquela questão de dúvida. Quem vai, quem vem? A dúvida, ela, por mais que fosse uma festa melhor do que essa programação que foi feita agora, que fosse uma programação até melhor, mas se não tivesse sido divulgada, teria causado uma certa dúvida, e a dúvida, ela traz para nós, não só para mim, para eu, pessoalmente, não, que vou à festa, não. É também para todos do município. Hotéis, certeza de que vai ter a festa, quem vem, a gente qual já show pode, deve lotar mais? Qual show deve lotar mais, que aí você já divulga. Eu, por exemplo, divulguei lá para São Paulo, meus parentes são de lá, quiseram saber, porque será interessante eles saberem para se vale a pena vir ou não. Então, eu acho que essa antecedência de aviso, ok, né? Os shows também, muito bom. De preferência, o Belo, né, que eu vou estar lá. Eu acho que vai ser o grande show desse ano será o Belo. Então, eu acredito que o formato todo da festa está excelente. Tá excelente. Eu não digo 100%, porque nada é 100%. Sempre tem um errinho aqui, outro ali. Mas que melhorou bastante e que a expectativa é muito boa, Será que esse leilão dá certo? Você que trabalhou em contabilidade da prefeitura, porque vai leiloar tudo, né? Todos os espaços serão leiloados, com desconto de 20% para quem mora em Além Paraíba, quem tem residência aqui. Eu não me lembro, Dauro, então é aquela questão, é a primeira vez? Primeira vez. A primeira vez a gente sempre vamos aguardar para ver. Eu fico prefeito. Porque se der certo, né? Ótimo. Se não der certo, também a gente não pode ficar jogando pedrada, porque refaz o formato, né? Não deu certo, vamos refazer. A gente não pode estar errando. Né? Você pode mudar sempre tudo, pessoas, lugares, coisas, mas você não pode estar sempre assim. Eu fiz, agora eu vou mudar. Eu fiz, porque isso causa uma insatisfação, mal-estar. Você fez, colocou a pessoa ali para fazer aquele trabalho, ou fez aquele trabalho, não deu certo aquele projeto, não refaz ele. Não tem jeito de ficar refazendo, tentando. Eu tive um prefeito na quinta-feira da semana passada no supermercado Mais por Menos. Ele disse para mim, olha, é uma tentativa, são mudanças. Sim. Se tiver eventualmente alguma coisa a ser aparada, a gente vai aparar e vai arrumar para que seja o melhor possível. E os preços, tentativa, né? E os preços também, que não seja igual o do ano passado, muita gente reclamou, né? Que, por exemplo, refrigerante, acho que estava R$10 uma latinha de refrigerante. Hoje, normalmente, se cobra por aí 6. Então, se colocasse ela a 8 ou R$1 a mais, 7, razoável, né? Razoável, aumentar um pouco, né? Porque a festa já vai ser de portões abertos e tal, não vai estar se cobrando a população. Então, o barraqueiro quer ganhar um pouco e tal, mas não, preços exorbitantes. E a expectativa é boa. Eu sempre torço para que aconteça o melhor. Entendeu? Para que aconteça o melhor. Porque se acontecer o melhor, acontece para mim também. Vai me atingir de alguma forma, conforme a obra da Copasa, a FEX. Eu quero que dê certo. E que se não der, paciência. É tentar de novo, de uma outra forma, de um outro formato, e pensando-se, não se fazer mudanças constantemente, porque quando você faz mudanças constantemente, essas mudanças vai desgastando, tudo se desgasta quando você começa. Mexe aqui, tira. Não, você tem que estar com um projeto, e esse projeto tem que corrigir a rota ali e pronto. E firmar, conforme lá no meu meio fala, firmar a marimba. Entendeu? Você firma a marimba, porque senão, se você ficar de perna bamba, daqui a pouco desanda tudo. Nicolas, você tem firmado a marimba, querido? Tá, né? Muito bem. Betão, teremos uma atração evangélica.
Sim. não teremos uma atração católica. Para muitos, não deveria haver atração religiosa nenhuma. Para muitos, fere o princípio da laicidade do Estado. O Estado é laico. Então, nenhuma religião interfere em nenhuma ação do município, que é um ente do Estado, e nenhum município interfere em nenhuma ação religiosa, dada a liberdade de culto. Para outros, não. É um momento que os evangélicos, por exemplo, têm. Os católicos, quando tinha o show católico, por que parou o show católico? Parou o show católico porque os católicos não prestigiavam. Eu sou católico, mas a verdade é essa. Os católicos não prestigiavam como os evangélicos prestigiavam. Né? Os evangélicos são mais fervorosos, né? Nos seus louvores, nas suas manifestações a Deus. Pessoas falam, eu viajo muito. Estive agora no Oriente Médio, a última vez, 2 meses atrás. Os muçulmanos, tirando os radicais, mas eles têm uma fé impressionante. Você olha para um homem de terno e para um homem, às vezes, de roupa simples, ele está com o seu tapete enroladinho debaixo do braço, e na hora da oração ele vai esticar o tapete no meio da rua e vai ajoelhar em direção a Meca, que é a cidade sagrada dos muçulmanos. Então, para muitos, não deveria ter show nenhum religioso, e para outros deveria ter. Por que eu falo do show religioso? Você acha que as igrejas evangélicas de Além Paraíba, elas estão mais coesas, estão mais unidas entre elas? Ô, Dauro, eu vou falar uma coisa aqui. Que você, não sei se você está evangélico. Eu sou da Manancial, não estou mais na Assembleia de Deus. Manancial é aonde? Manancial do pastor Maximiliano, que você... Ali perto da oficina de sul. O Max, claro. Claro. Então, já estou lá bastante tempo lá com ele, tá? Mas eu chamo de Max, que eu conheço desde garoto. E a minha família toda é da Assembleia, Cleita é presbítero, minha filha é do departamento jurídico, minha esposa também é lá do Circo de Oração. Então, assim, e eu estou lá no Maximiliano, lá na igreja lá, Manancial. Mas, Odauro, o que acontece? Eu não sei se você acompanhou de perto. Eu trabalhei muito com os evangélicos, no geral. Não sei se você viu aquele evento, chegou a ver, que a Rádio Cultura transmitiu no Poliesportivo, na época que o Lula estava lá, diretor da rádio. Não me lembro. Fizemos lá e tal. Ali lotou. Aí teve a carreata, né? A carreata também, sempre teve a carreata do Dia dos Evangélicos. Dia da Bíblia, né? Dia da Bíblia, tudo, né? Inclusive, o Dia da Bíblia, o projeto de lei, foi da minha autoria. Então, assim, eu vejo de uma forma, eu vou falar porque teve um dia que teve uma senhora na rodoviária, falou comigo assim, você perdeu a eleição porque você falou que você não era vereador só dos evangélicos. Falei e falo. Você não poderia ser, né? Sabe por quê, minha senhora? Eu não sou vereador dos evangélicos, sou do povo, sabe por quê? Quando eu recebo o meu pagamento de impostos... do evangélico, de impostos dos evangélicos, do espírita, do católico, do budista, de todo mundo, do bandista, de todo mundo. Então, eu não recebo uma nota só do pagamento de imposto, só dos evangélicos. E continuarei assim, entendeu? Falei com ela. Então, o que acontece? Eu penso o seguinte, desses projetos, que eu cheguei a fazer uma reunião uma vez na Casa da Cultura, os pastores são tudo homens de Deus, mas eles demoram muito a decidir uma questão, sabe? Eles demoram muito. Então, eu acho que eles pensam assim, né? Alguns deles pensam assim, quem que vai louvar é da minha igreja? Quem que vai pregar é da minha igreja? Você está entendendo? Então, assim, é um pensamento assim, que não a gente não deveria pensar assim. Deveria pensar que nós estamos fazendo isso para louvar e bendizer o nome do Senhor, e Ele que é grandioso, e para Ele tudo para a glória dele, não para a glória do homem. Entendeu? Então, eu já penso assim. E outra coisa, eu fiz um evento no campo do Vila Nova, e o pessoal falou, isso não vai acontecer. Sérgio Ribeiro, na época, ele falou comigo assim, companheiro, é o seguinte,
a prefeitura, ela não pode, de maneira nenhuma, entendeu? Dar nenhum tipo de recurso para os evangélicos. Porque lá, no dia lá que é feita lá a homenagem, lá, que é o dia, assim ele falou comigo, né? No dia da morte de Jesus Cristo, que é feito lá, né? A igreja católica, aquilo ali é uma questão de cultura, de longos e longos anos, por isso que eu ajudo. Eu falei, pois bem, Serginho, mas lá nós vamos trabalhar com a volta de Jesus Cristo. Vai ter a banda, vai ter o grupo de teatro, a mesma coisa, mas com a volta de Jesus Cristo. Ele falou, companheiro, não vamos discutir, entendeu? Eu vou ajudá-lo. E aí o padre lá da Igreja do Carmo, todo mundo falou, duvido que o padre... Rapaz, a gente tem que ser unido. Nós porque no fundo todo mundo é cristão, né? É cristão. O padre da Igreja do Carmo, eu liguei para lá, e tinha um palco enorme. O Serginho me arrumou... lá naquela Praça do Carmo. Ele me emprestou o palco, o Serginho me emprestou 2 caminhões para colocar dentro do Campo Vila Nova. Então, assim, Dó, no meu entender, nós somos unidos. Mas tinha que decidir mais rápido as coisas. Mais rápido as coisas. Entendeu? Mais rápido. Muito bem, vamos a mais no intervalo e voltaremos com o último bloco, não é isso, Nicolas? Quanto tempo? Então, vamos voltar já com o último bloco, já. Na hora de tirar sua carteira de habilitação para carro, moto, ônibus ou caminhão, escolha a Autoescola Prudente. Professores competentes, aulas práticas em veículos novos e excelentes índices de aprovação. A sua CNH está te esperando na Autoescola Prudente, onde você tem também facilidade para o pagamento. Vestidos de noite, roupas exclusivas para o dia a dia, bolsas, acessórios e produtos Natura. Boutique Dani Becker, o endereço da mulher elegante. Rua Coronel Oscar Cortes, Centro, ao lado do restaurante da Santinha. O programa Dauro Machado recomenda LM Barroca Pneus, o local certo para você encontrar os melhores pneus para seu veículo, alinhamento e balanceamento. Os preços são os mais baratos da região. E na LM, os profissionais pegam seu veículo onde você estiver, fazem o serviço e o devolvem prontinho onde você estiver. O endereço certo para o homem do campo encontrar tudo o que precisa é a Agropecuária Castro, na Ilha do Lazareto, na antiga concessionária Remil. A Agropecuária Castro tem produtos veterinários, rações, orientação ao produtor, veterinários, moda country, jardinagem e produtos para piscinas. Voltamos, o Raposão, o Nicolas, não deixa a gente fazer um bastidor. A hora que a conversa está começando a esquentar, sem o microfone tá ligado, ele fala 10 segundos, 5, 4, aí tem que parar o assunto, né? Nós vamos começar a fazer uma assinatura Plus para o pessoal poder assistir os bastidores aqui do podcast. Bom, nós vamos caminhando para o último bloco, vamos falar de política. A gente viu o retorno da secretária Rita de Cássia Fonseca Rocha. Indiscutivelmente, uma mulher que ficou 12 anos como secretária e torna-se, já era a mais longeva no cargo, a que mais tempo ficou, e agora retornando a esse cargo de secretária de Educação, Municipal de Educação, ela consolida esse fato. Ninguém ficou mais tempo que ela. Tivemos ótimos secretários e secretárias lá. Luciana Galhardo, Tatiana, Cláudia Amaral, enfim, muitas pessoas que estiveram... Saudosa Ana Marindino. Ana Marindino, a dona Ana, também de saudosa memória. Tivemos bons secretários de educação. Mara Caçador teve um período que ajudou lá, enfim. O próprio doutor Paulo foi secretário de educação um período na primeira gestão do Miguel, que ele era vice. Teve um momento de um lapso que ele assumiu a Secretaria de Educação, enfim. A Rita é do meio. Aí a gente viu o Cassiano, que apoiou abertamente uma outra candidata, assume a Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Mas eu quero me focar, aí, Maria Rita, na educação. A gente percebe que os prefeitos têm uma dificuldade de formar a equipe. Porque, veja, a Rita vem num momento... A Rita, apesar de muito jovem, é uma jovem senhora, vovó, com mais de 70 anos.
né? O Cassiano veio de uma outra corrente política. E a gente nota que os próprios candidatos, todos eles, tá? Vamos voltar à eleição, o candidato, então candidato doutor Paulo, então candidata Luciana, o candidato que foi provedor do hospital, doutor Rafael, né? Os próprios candidatos, eu imagino, não tenham uma facilidade para montar um grupo. O doutor Paulo, por exemplo, manteve o Plínio, que era secretário de obras do ex-prefeito, que ele sucedeu, ele era secretário de obras do ex-prefeito Miguel. Manteve, por exemplo, o Ricardo, que é um secretário de finanças, que também vem já do prefeito Miguel, antes do prefeito Miguel. Será que é difícil? E aí a gente vê a cada eleição mais pessoas não querendo se envolver abertamente, seja como candidato, seja como apoiador abertamente. E com isso fica difícil, às vezes, formar as equipes. Todos os prefeitos passam por isso. Eu achei ótimo tanto o Cassiano quanto a Rita. Por que está tão difícil formar uma equipe, hein? Por falta de planejamento antecipado. Eu não estou dizendo isso só na questão agora dessa gestão, não. Não, sim. Estamos falando de forma geral. Eu não sei se é porque eu vim de uma contabilidade, tudo era planejamento. Você se planeja esse ano para ano que vem. E também não sei se é porque, por conta de recentemente eu ter feito uma faculdade de gestão pública, vem questão de planejamento, de você ter uma equipe, planejar. Já existia essa questão, o Cleiton, seu filho, né, quando eu trabalhei na contabilidade, e ele sempre estava, ele foi secretário de administração secretário de e tal. finanças. E sempre estava, entrava 2000, o ano, janeiro daquele ano, já se começava a planejar. E na questão política também, eu não estou dizendo só candidato a prefeito, mas candidatos no geral, que quer galgar um nível maior, né, de tipo assim, vereador, depois você aspirar uma prefeitura, depois aspirar um deputado ou alguma coisa lá no estado. Tudo tem que ter estudo, planejamento, se organizar. E eu acho que essa questão, algumas pessoas falham. Porque você tem que se preparar, já que você acha, por exemplo, você de repente, queira voltar a ser um candidato a vereador nas próximas eleições. Pode acontecer. Pode acontecer. Não, mas para isso você começa a pensar agora e já começar a fazer os seus arranjos. Eu não estou falando arranjos de compra, de nada, não. É arranjos mesmo, formar os seus grupos. E eu acho que isso, às vezes, algumas pessoas pecam por não confiar em determinadas pessoas, né? Porque eu sei que está difícil confiar nas pessoas, mas você tem que ter equipe. Sem equipe, a gente não consegue ir muito longe, a gente vai. Mas a gente não consegue ir muito longe se nós não tivermos uma equipe, um planejamento, né, de tudo. Financeiro, de pessoas, gestão pessoal, gestão... Eu estou te falando, gestão no geral. E essa gestão, às vezes, as pessoas falham com elas. Acertam algumas, falham com elas, mas por não ter feito esse estudo. Eu hoje, por exemplo, eu falo que eu estou apta a fazer um trabalho de estudo para alguma coisa. Por exemplo, você que vai ser candidato, joga para cima de mim e fala, organiza para mim. Porque assim, eu vou fazer um planejamento de pessoas, financeiro e tudo, e vou te entregar esse projeto pronto para você, quando assumir, quando você sendo ganhando, você saber já o que você vai entrar, quem vai estar lá com você no seu gabinete, quais são os deputados que você já tem os contatos com ele para você solicitar suas emendas, solicitar suas coisas, o que você deseja. Então, eu acho que isso tudo é um pouco de planejamento que falta em algumas pessoas. Betão, né? Pode concluir. E eu espero, assim, que as coisas se ajeitem, conforme eu falo para você. Eu espero que as coisas se ajeitem
E que a gente não fique assim, todo mundo, uma hora, porque isso causa muita incerteza nas pessoas. Vai, não vai, é isso, é aquilo. Então, a gente precisa de estar firme, né, nas nossas decisões, quando nós almejamos algo, ter planejado e falar assim, agora sim, é isso aqui que eu quero. É dessa forma que eu quero. E aí você vai ter, com certeza, sucesso no seu projeto, nas suas coisas. Essa postura do Dr. Paulo, por exemplo, de trazer aí a Rita, eu não me lembro exatamente se na última eleição ela abertamente ficou com ele, mas ela foi secretária do Sérgio, foi secretária do Valninho, e possível, o Rick certamente ficou com ele, o Ricardo é o procurador-geral do município, né, e tudo. Trazer o próprio Cassiano para a Secretaria de Cultura, que vem do grupo da Luciana, manter o próprio Plínio, que foi secretário do ex-prefeito Miguel, o próprio Ricardo, secretário de Finanças. Você acha que é o melhor para Além Paraíba você realmente abrir isso? Porque tem muito político que fica com aquele negócio, não estava comigo. Pode ser o melhor, mas não era eu. Não, Dauro, eu realmente, eu estava até, realmente, Maria Rita, gostei muito da sua explanação, mas eu vejo o seguinte, a maioria dos prefeitos, eles pegam alguns secretários e, por amizade, né? O cara é gente boa, família gente boa, uma maioria, aí às vezes continua com o outro, que é o camarada gente boa. Eu não vejo hoje, Dauro, eu como vereador, assessor de deputado, eu falo isso não é porque meu filho está na secretaria lá com a Rita, não, lá assessorando junto com a Rita, não. Eu não sabia, que bom. Eu creio que está lá. Ele estava no PROCON, foi para lá. Se eu tiver que fazer uma crítica, eu faço. Eu já falei com a minha família, eu sou independente. Eu vou fazer a crítica. Você viu que quando eu fui vereador, eu convoquei ele 11 vezes lá a prestar esclarecimento. O pessoal falava que eu era Caxias. Se eu tiver que falar, eu vou fazer. Por sou uma pessoa independente. Eu nasci assim, vou morrer assim. Entendeu? Eu tenho a minha opinião. Então, o que acontece? Eu vejo o seguinte, a Rita é uma boa secretária. Tem uma história. Ela tem uma história, uma boa secretária. Agora, eu não vejo, vou ser sincero para você, para quem veio da iniciativa privada, para quem tem olhos, eu não vejo voltar com o Plínio. Por que voltar com o Plínio? Por quê? Qual é a necessidade? Rapaz, aquela ponte ali do Magnata, aquilo ali foi uma vergonha para Além Paraíba. Aquilo prejudicou o trânsito, prejudicou a comunidade. Se ele está num trabalho que nem eu trabalhei como encarregado da Odebrecht, da OS, Mendes Júnior, Camargo Corrêa, ele ia ser mandado embora, cara. No governo do Miguel. Por que aproveitar ele agora? Ele foi um bom secretário. Se fosse uma iniciativa privada, ele não estava lá. Qual é o motivo? Então, eu sou papo aberto, cara. Entendeu? E o recurso é do povo de Além Paraíba. Tem que entender quanto que se gastou ali para arrumar aquela ponte, quantas vezes. Um dia, não sei quem lá, falou, ali tem água. Por que tem água? Rapaz, eu fiz uma ensecadeira lá na Light, todo mundo sabe. O quê? Ensecadeira. Tirei, eu transportei o rio de um lado só para o outro. Ficou o canal todo aberto que vai para a usina. Todo mundo sabe disso, eu fiz pelo Odebrecht. Fiz isso também no Cebolão, lá em São Paulo, na obra da Sabesp. Não é fraco não, hein, Betão? Entendeu? Então, meu amigo, se me chama, eu ofereci de graça para ir lá, de graça, para fazer aquilo ali para mim, rapaz, era obra mó de se fazer, porque tinha água. Ah, meu Deus do céu. Então, o que acontece, Dauro? Não é só ele, não. Tem outras pessoas. O que impede hoje das pessoas, hoje em qualquer governo, às vezes os prefeitos também atrapalham muito os secretários. Que eles acham que os secretários vão o cara vai galgar depois, pode ser um candidato a prefeito. Rapaz, olha, o secretário tinha que fazer o seguinte. Você tem um ano para você mostrar o seu serviço. Não tem a Secretaria de Obras do Estado, não existe lá da Educação, não existe lá da Cultura. Eu tinha penetração nessas secretarias todas lá no Estado. Um dia o Tiago Sabino falou comigo assim, eu falei, Tiago, a gente estava lá no Cefet, né,
O Cefete estava tudo pronto para vir para Além Paraíba, mas a gente sabe os motivos que não veio, né? Sabe, né? Eu já tinha tudo planejado, o local, mas existe um grupo aqui em Além Paraíba que só quer ganhar, eles só querem ganhar, né? Então, vamos lá. Então, o Cefete não veio para Além Paraíba por causa desse grupo. Então, o que acontece? Então, eu falei, Tiago, nós estamos aqui no Cefete, vamos lá dar um pulinho lá no secretário de Meio Ambiente do Estado e Agricultura. Ele falou, mas não vai atender a gente, não. Eu falei, não, nós já temos. Estamos aqui em Belo Horizonte, gastando dinheiro do município. Vamos ver o que é. Aí liguei, a secretária, vocês podem vir. Eram umas 9 horas da manhã, mais ou menos, já tinha terminado a reunião no Cefete, foi cedo, né? Falou, vocês podem vir aqui 1h da tarde. Vamos para lá. Chegou lá, o secretário mostrou para a gente lá, ó, desde o eixo do Rio. Falou, olha, eu tenho um projeto aqui para Além Paraíba. Criação de peixe, essas gaiolas. Eu tenho dinheiro, ainda tenho o frigorífico para colocar lá em Além Paraíba. Mas, falei, mas essa questão de fazer o projeto fica difícil lá, tem sempre um probleminha. Eu falei, não, só muda o nome. Trouxe para Além Paraíba. E hoje, um amigo seu, que depois eu te falo nos bastidores, entendeu? Falou comigo por que não veio. Porque falaram assim, se o Betão colocar esse Além Paraíba, vai dar mais de 200 empregos, ele vira prefeito. No bastidor eu vou te falar quem é seu amigo que falou. Ele estava na reunião. E eu estou curiosa. Eu também. Então, o que acontece? Além Paraíba é desse jeito. Existe um grupo em Além Paraíba que eles têm que estar sempre no poder e atrapalha a cidade de Além Paraíba. Uma cidade que foi a 5ª cidade em arrecadação no estado de Minas Gerais, um estado de Minas Gerais tem 853 municípios, chegar a uma decadência dessa daí, é porque teve maus gestores. Muito bem. E nós agradecemos, Betão. Obrigado por você ter vindo. Muito elegante, camisa Lacoste, né? Sempre muito gentil atender o nosso convite. Um abraço grande. Um abraço na Dinda, no Cleiton. Fiquei feliz de saber que o Cleiton está lá com a Rita, Ana Roberta, e toda a sua família. Muito obrigado por você ter comparecido aqui no Linha de Frente e por você falar livremente o que você pensa. Nós estamos numa democracia. Você também, Maria Rita. Muito obrigado. Saúde. Beijo na Maria Lúcia, na Maria Flor, sua netinha, no seu filho Christian. Já tem nora, né? Já, o Christian já casou, né? Maria Lúcia casou. Maria Lúcia foi padrinho, né? Então, muito obrigado por você ter comparecido. Jonathan, meu amor, muito obrigado pela sua dedicação sempre. E você que nos assistiu, no todo ou em parte, que vai assistir os cortes que vão ao longo dos próximos dias, né? Muito obrigado também aos nossos patrocinadores, ao Caio, ao Clério e ao Oswaldo aqui do Estúdio House. E nós voltamos na próxima segunda-feira, sempre às 20h, com mais assuntos importantes e convidados relevantes. Até semana que vem. E agora, uma estrela no ar.